Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, um livro do espírito Ney Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Hoje a gente vai abordar a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparece o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porquanto há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Então, nessa primeira passagem, Jesus nos alerta para as dificuldades da vida. Diante de tantas aflições no dia a dia, muitos de nós nos sentimos como sementes lançadas sob a terra. Nos sentimos na escuridão, às vezes olhamos ao redor e percebemos apenas silêncio e solidão. E sentimos também como se sobre nós tivéssemos todo aquele solo, toda aquela pressão querendo nos esmagar. E a lição da semente nos diz que a semente guarda dentro de si o dom da vida. Ela sabe que em determinado momento, apesar de todas essas adversidades, ela vai germinar. E se germina, nos diz Jesus, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. A planta cresce, atravessa o chão escuro e procura a luz. E ao se desenvolver, ultrapassando essa fase de semente e conquistando um novo espaço, que a planta percebe então que todo esse tempo que ela passou enterrada, foi essencial para que ela pudesse crescer. Então agora, depois de crescida, ela percebe que o solo não a pressionava. Na verdade, ele lhe protegia do sol escaldante e das enxurradas, que tanto poderiam secá-la como poderiam carregá-la. Aqueles momentos de isolamento e de solidão, na verdade, permitiram que a semente absorvesse todos os nutrientes necessários para que ela pudesse despertar a vida dentro de si. Ou seja, depois de passar pelas dificuldades, é que a semente percebe o quão necessário foi passar por aquela fase. Muitos de nós, diante de todas essas dificuldades do dia a dia, nos sentimos oprimidos. Nos sentimos pressionados por todas as responsabilidades que a gente vai assumindo ao longo da vida. Dificuldade no trabalho, a obrigação de criar os filhos de forma adequada, de tentar manter feliz o seu relacionamento e de apoiar os pais na velhice e mesmo de não decepcionar amigos e familiares. Então, em determinados momentos a gente se sente assim como uma semente que foi abandonada lá no fundo da terra, solitário, nesse ambiente escuro, sufocado pelo peso do solo ao nosso redor. E é nessa hora que devemos aprender a lição da semente. A semente não se desespera. Ela sente que esse solo que lhe enclausura é o mesmo solo que lhe dará todos os nutrientes necessários para germinar. E esse é o segredo. Nós precisamos aprender a germinar. E isso só vai acontecer verdadeiramente, nós só vamos germinar no dia que nós acreditarmos que somos eternos, que somos espíritos imortais vivendo uma experiência terrena e passageira. Iremos germinar quando sentirmos de fato a presença de Deus em nossos corações. Nesse momento, como disse Peixinho aí em uma palestra recente que eu estava assistindo, nós vamos rir de todos esses percalços que temos encontrado no nosso caminho aqui na Terra, porque eles vão nos parecer muito pequenos diante da grandeza do nosso destino. Claro que com isso
eu não quero dizer que nós precisamos minimizar o sofrimento que agora sentimos. Eles são reais, né? E muitas vezes nos atingem de forma intensa, abalam as nossas vontades e mesmo as nossas crenças. Então, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, eles são reais. Não é porque a gente acredita nessa eternidade, nessa espiritualidade, que devemos minimizá-los. Simone, da Federação Espírita do Estado da Bahia, numa palestra sobre luto, ela deixa muito claro que não é porque somos espíritas e acreditamos nessa vida após a morte que não devemos sentir a falta momentânea desse ente querido que se foi. De fato, é preciso ver a dor, sentir a dor, compreender a dor, mas é preciso também ter esperança. A lição da semente é uma lição de esperança, é uma lição de fé. Ao germinarmos, tomamos consciência da nossa natureza espiritual, de que somos espíritos criados por Deus, e que assim como uma pequena planta, também vamos crescendo gradativamente em direção à luz. E percebemos então, quando tomamos consciência dessa nossa natureza espiritual, que podemos mudar o nosso ponto de vista diante dessas vicissitudes da vida. Veremos que temos, assim como a semente, tudo ao nosso redor para crescermos. Mas muitas vezes, naquele momento, a gente não consegue perceber. Diante dessas dificuldades do dia a dia, a gente não percebe que nós temos uma ocupação que nos permite o sustento, que temos a admiração dos filhos que nos têm como exemplo, o amor e a dedicação do companheiro que está sempre ao nosso lado, temos o agradecimento dos pais quando se sentem acolhidos por nós na sua velhice, e temos a lealdade, o companheirismo, a amizade de amigos e familiares que estão ao longo da nossa trajetória. Então, quando a gente muda assim essa forma de ver a vida, muda a perspectiva de sentir a vida, nós vamos germinando e crescendo. E aí nós vamos criando raízes dentro da moral cristã, rasgando o solo que nos prende ao materialismo e às paixões terrenas, saindo da escuridão que nos envolve em atitudes egoísticas e orgulhosas, e aí poderemos, enfim, despertar para a iluminação do nosso Criador. Então, ao tomar consciência dessa natureza espiritual, nós vamos perceber que podemos desenvolver novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, evoluir nossos sentimentos internos, e buscar também novos objetivos da vida, além desse simples conforto material que a gente sempre tem como meta de vida. Então, se hoje nós somos sementes lançadas aqui no planeta Terra, esse nosso crescimento espiritual nos tornará uma planta em pleno desenvolvimento. E assim como cada folha da plantinha, que ao receber aqueles primeiros raios de sol se transforma, nós nunca mais seremos os mesmos quando nos permitirmos que a luz de Deus entre em nossos corações. É preciso deixar essa luz divina entrar na nossa mente e se espalhar por todo o nosso corpo. Cada um de nós, eu, você, merece ser iluminado pelo amor de Jesus. Ele é a fortaleza que nos fará mais fortes para enfrentar todas as dificuldades dessa nossa vivência na Terra. E aí nos diz Jesus: desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, a semente trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. A semente que germina e cresce, e vira planta, enfrenta agora novos desafios da natureza. Então não basta a gente ter consciência da nossa natureza espiritual para acreditar que agora os problemas acabaram. Então a semente que virou planta precisa resistir aos ventos fortes que a tentam derrubar, às chuvas traiçoeiras que quebram seus galhos, que arrancam suas folhas.
Assim somos nós nessa vida, nesse planeta Terra de provas e expiações. Tantas vezes sacudidos ao vento da dor e do sofrimento e da injustiça, temos a sensação, né, de que não vamos mais resistir. E por quê? Porque nesse momento a gente olha só aquelas nuvens negras que estão, né, sobre nós. Aquela chuva forte, traiçoeira. Esquecemos, né, de que atrás delas ainda há um sol que brilha. E nos sentimos abandonados. E abandonamos também. Abandonamos filhos, companheiros, pais e amigos. Abandonamos a fé no futuro, a esperança e com elas a nossa própria felicidade. É preciso acreditar, né, que o dia vai renascer, que essa tempestade vai passar, né, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nunca deixará de nos amparar. Né? A gente precisa acreditar que essas experiências da vida nos tornam mais fortes. Né? Que assim como a planta, cada galho enfraquecido levado pelo vento dará lugar a um novo broto forte e viçoso. Todas as adversidades e sofrimentos, eles nos fazem crescer um pouco mais. E tudo aquilo que passamos vai nos fortalecer. E isso só vai acontecer quando não nos deixamos cair no desespero, na depressão, na violência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Quando a gente aceita que cada sofrimento faz parte da vida e que o nosso destino é a felicidade, nós vamos adquirindo mais confiança no Criador. Né? Nós fortalecemos a nossa alma para superar com resignação, paciência e confiança tudo que não podemos resolver, evitar ou mesmo compreender. É preciso trabalhar para mudar as coisas. Resignação não quer dizer que você tem que ficar pacientemente sofrendo. Resignação é aceitar as coisas que nesse momento a gente não consegue alterar. Porque a vida também é um aprendizado de fé. E aí, quando a gente sentir toda essa força das nossas crenças, né, as nossas raízes vão crescer, né, e todo esse amor que nos alimenta no dia a dia, aí a gente vai estar pronto para dar as nossas primeiras flores e frutos. Esse fortalecimento, né, vai fazer com que a gente produza. Esse nosso alto amor trará, né, uma visão de beleza e o aroma de felicidade a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Enfeitará outras vidas e perfumará outras almas, despertando a ternura em outros corações. E nesse momento nós seremos peregrinos do bem. E Jesus nos diz que o peregrino age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui o objetivo imutável e não mais descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Então, esse reencontro com a divindade, na verdade, é uma lembrança das nossas evoluções sucessivas, em várias reencarnações, né, que nós vamos marchando até se encontrar com Deus. Né? E isso acontece, né, através do domínio das nossas paixões, né, da retidão do nosso caráter e da realização das ações para o bem. Então, o peregrino, ele é um instrumento do bem, ele trabalha para o bem. E nessa marcha, nesse trabalho, sem perceber, ele vai produzir frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. Com isso, Jesus quer nos lembrar, né, que é importante despertar para a nossa religiosidade, para o reconhecimento da nossa filiação divina. Né? E também nos alerta para a necessidade de continuarmos sempre estudando o Evangelho,
fortalecendo essa certeza da nossa natureza espiritual, mas também do trabalho para o bem, da comunhão, né? Como nessas doutrinárias em que estamos discutindo e aprendendo, né, sobre a moral cristã. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Na questão 676 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais por que é que o trabalho se impõe ao homem. E aí nos responde os nossos amigos: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então o trabalho é necessário, ele é fundamental, ele é importante para o nosso desenvolvimento próprio, pessoal. Mas ele tem ainda um outro viés, né, tão importante quanto esse, que nos responde, né, os Espíritos na questão 685. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, quando Jesus diz que o discípulo, apesar de estar guardando, né, os pés no lodo da terra, ele trabalha infatigavelmente para o bem, ele está nos alertando para essa necessidade. E aí nos diz Jesus: conheceremos as árvores pelos frutos, e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, tão importante quanto trabalhar para o nosso próprio crescimento é trabalhar para o crescimento do nosso próximo. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. E aqui eu gostaria de ler para vocês uma parte interessante do Livro dos Médiuns, em que ele vem colocando sobre as classes de crentes que existem. E aí nos diz lá no capítulo 3, no item 28. Entre aqueles que um estudo direto, convenceu sobre, a doutrina espírita, pode-se distinguir. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, aí nós os chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não muda nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral cristã, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Esforçam-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, é desse que Jesus nos coloca, quando diz que, além de conhecer a verdade, os princípios da caridade, ele tem que praticar.
senão são apenas sementes que dormem. E aí nos diz Jesus: estes que dormem guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Então esses aguaceiros e furacões, na verdade, representam todas as existências que nós ainda iremos passar. Quanto mais nós nos aproximarmos do bem, das ações corretas, da caridade, da benfeitoria, mais rapidamente nós vamos evoluir, né, durante essas passagens na Terra. É muito difícil chegar na perfeição, né, mas ela é o nosso destino, ela é o nosso momento final. Esse momento que a gente passa, essas vivências que a gente passa aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, tendem a nos lapidar progressivamente, né, em direção a um espírito mais puro, um espírito mais iluminado, um espírito mais evoluído. E por isso que é importante que a gente tenha essa paciência, essa tranquilidade, essa resignação, né, que nos diz a nossa lição da semente. É importante que a gente aprenda a conviver com essas dificuldades, com esses desafios da vida nossa do dia a dia. Eles não vão passar enquanto nós estivermos vivendo na Terra. Eles são, na verdade, né, os instrumentos utilizados por Deus para lapidar, para tornar essa nossa pedra bruta em um diamante verdadeiro. E por isso eu peço, né, a vocês, meus amigos, irmãos, que tenham paciência, né, aceitem as dificuldades, mas principalmente trabalhem no bem. Trabalhem para superar cada uma dessas dificuldades, trabalhem para poder ajudar o próximo, para fazer dessa, né, nossa vivência aqui na Terra um momento não apenas de sofrimento, mas um momento de felicidade, um momento de amor, de confraternização. Então essa é a lição da semente e essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Uma boa noite a todos, que Deus permaneça com cada um de nós. Que assim seja.